Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu quero falar com você sobre o Oscar, coisa que pintou nova aí na mídia do Oscar no São Paulo. Vou falar também sobre o Lucas Moura e como é que tá a recuperação desse menino aí. Tem que jogar no São Paulo, não é verdade? Tem também Rames Rodrigues, uma coisa bem legalzinha, que nós estamos de novo na expectativa do Rames Rodrigues. Olha como o mundo dá voltas e volta pro mesmo lugar, de vez em quando, né? E tem também alguma coisa sobre o Eric que eu quero falar com você aqui. É o Eric, a zaga, vídeo completaço, como é de praxe. Deixa aquele like então pra dar uma moral no vídeo e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo e eu faço muita questão de ter você por aqui. Tamo junto? Ó, quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, de basquete e acertando você ganha. A 1xBet você vai no primeiro comentário fixado para se cadastrar pelo meu link, que aí você usa o meu cupom e todo o seu primeiro depósito. Você chegou na casa, se cadastrou, seu primeiro depósito é o valor dobrado, usando o meu link, indo pelo meu link lá, tá bom? Que está no primeiro comentário fixado. Deposita 100, vira 200, 200, 400 e assim vai até os R$ 1.560. É top demais na 1xBet. Hoje tem a Bundesliga, tá? Tem um jogo aqui do Campeonato Alemão, a Bundesliga. Você vai lá então, Campeonato Alemão, Bundesliga, e encontra ali o Bayer Leverkusen, é a sensação do momento aqui, contra o FSV aqui, o Mainz, tá vendo? A vitória do Bayer Leverkusen paga 2,29, a vitória do Mainz paga 11 e o empate paga 6,27. Aqui o empate seria uma odd muito boa, né? Mas até a vitória do Bayer Leverkusen, acho que se você fizer uma aposta boa fica legal. Primeiro comentário fixado, beleza? Valeu 1xBet, tamo junto. Galera, eu quero começar o vídeo então explicando rapidinho do Rames, que o vídeo hoje ele tem outras questões também. Do Oscar, acho que muito principalmente. O Rames Rodrigues, o São Paulino tá esperando ainda, ele não foi inscrito ainda. São Paulo tem que cortar um cara que está inscrito para ele jogar agora domingo contra o Guarani, só que hoje já é sexta, então isso tem que acontecer hoje. No momento da gravação aqui deste vídeo não aconteceu ainda. São Paulo teria que cortar um dos machucados, né? Tem o Rafinha, tem o Nestor, e quando cortar o cara, você corta, tira um, vai ter que ter laudo médico apresentado para a Federação Paulista, apresentou o laudo, falta aqui, ó. O Nestor não vai ter condição de jogar o Paulista, mostra o laudo e aí consegue cancelar essa inscrição e inscrever o Rames. O São Paulo está se desdobrando para fazer isso. Se não acontecer esse corte de ninguém, o São Paulo teria que inscrever o Rames na próxima fase, quando começa já na quartas de final, não tem oitavas. Então me perguntaram, Juba, por que as quartas e não na oitava? Não, no Paulista não tem oitavas de final. Vai direto para as quartas, semi e depois a final, que seria a fase de mata-mata. Ali o Rames ele pode jogar sem o São Paulo ter que cortar ninguém, tá? Mas hoje já deve sair essa inscrição do Rames Rodrigues pra gente. E outro caso que eu acho que é bastante legal da gente abordar aqui é o caso do Lucas Moura, tá? O Lucas Moura, ele se tratando de ser o jogador talvez mais importante do São Paulo, com todos os outros com muita importância, como Rafael, né, como Arboleda, Caleri, todos têm muita importância, mas o Rames Rodrigues ele é o nome mais forte hoje, né, que veio da Europa, com identificação com São Paulo, saiu daqui em 2012 ganhando título, voltou em 2023 já ganhando uma Copa do Brasil. Então assim, ele escreveu o nome na história do São Paulo, e quando nós pensamos em Lucas Moura, no tricolor, nós pensamos também em título, né? E o São Paulo, ele começou o ano perdendo o Dorival Júnior. Então, quando entra um técnico igual o Tite, Abel Ferreira, Jorge Jesus, sabe? Chegou um cara que você fala, esse cara ganha título, então tá tranquilo. Agora, quando chega um cara igual o Carpini, que é um jovem técnico, que ainda gera muitas dúvidas, Muricy Ramalho mesmo, ele colocou algumas questões publicamente ali que fazem gerar dúvidas sobre o trabalho do Carpini, que eu acho que merece sim uma chance, pelo menos nesse Paulista ele pode provar quem ele é na hora do aperto. O Carpini, ele não tem aquela bagagem de título, então o Lucas Moura, ele se torna mais importante ainda com o Carpini do que com o Dorival, porque o Dorival é um ganhador sozinho. O Lucas também é. Agora, quando você não tem o Dorival, você precisa de mais do Lucas. E o Lucas treinou com bola,
já se recuperando da lesão. O São Paulo falou de controle de carga, né? Esse começo do ano inteiro. Então o Lucas ele vai sofrer de novo um controle de carga. Isso sou eu garantindo pra vocês. Que esse controle de carga com o Lucas tem que acontecer agora, porque o Lucas, na hora que voltar contra o Guarani, se jogar aquele jogo 90 minutos, tá, não dá, sabe, pode sentir de novo. Então o São Paulo tem que se preocupar e a preocupação do São Paulo tá certa. Ali que o São Paulo está preocupado em colocar o Lucas contra o Palmeiras. Claro que ele deve entrar em campo contra o Guarani tendo condições físicas, jogando pouco tempo para depois pegar o Palmeiras estando 100% do seu físico. Aí é top, aí fica um jeitinho legal de conduzir. E o outro caso bem bacana também é do Eric, né? Nós estamos falando de gente que deu a volta por cima no São Paulo. O Eric, ele no último jogo deu uma assistência e fez um gol, e foi contra o Red Bull Bragantino. Já tinha entrado e feito um gol contra o Santos, foi contra o Santos que anulou o gol dele, que pegou a bola na mão lá. Então o São Paulo, ele tem no Eric uma esperança de ser um baita jogador, porque ele é jovem. É diferente de você ver um cara mais velho. O jovem daquele como o Eric, você espera que ele seja um baita jogador. E tecnicamente, ele tem se mostrado acima do Ferreirinha. E aí o São Paulino fica pensando, peraí, o cara fez um gol, deu uma assistência, tem que jogar. Desculpa, né? No último jogo o Carpini tinha dito que o Eric ele não tinha treinado 2 jogos, que o joelho estava zoado, estava inchado, e aí o Eric não poderia jogar o jogo inteiro. Ele entrou e mudou a história do jogo. E agora nós estamos esperando aquele Eric. Fala, peraí, Carpini, agora ele não tá machucado. Agora ele não tá com problema de joelho. Agora ele tem que jogar. Só que voltou o Wellington Rato, que é o dono da posição do Eric. Poderia, então, o Luciano perder essa vaga? Talvez. Acho que não perde ainda. Mas o Carpini tem uma outra possibilidade, que é a de puxar o Wellington Rato, que é meia, para a meia, onde o Luciano, Lucas Moura, esses caras têm, Nicão, esses caras têm brigado essa posição, e o Eric entrar sendo uma dupla de atacantes com o Caleri. Imagina o time do São Paulo com Eric e Caleri na frente, um cara muito rápido, muito habilidoso, que tem aquela canhotinha que pode ajudar o Caleri no futebol, que finalmente encaixe com o do Caleri, e o Caleri tendo essa ajuda, e na meia nós temos o Rato de meia, como meia de criação, e um outro cara que pode ser o Luciano, pode ser o Nicão, pode ser o Galopo, pode ser o Michel Araújo, ficam várias opções. Pode ser até o Ferreirinha mais à frente também, fazendo o corredor à ponta esquerda, para depois voltar o Rames Rodrigues e tomar conta finalmente dessa posição aí. Claro, também tem o Lucas Moura, que faria essa meia da esquerda, aí volta Nestor. É muito elenco, na verdade, mas se o Carpini quiser hoje jogar, vamos lá, Caleri e Eric, Lucas Moura e Rato, você faz um baita de um time, não faz? E aí depois quando o Ramos voltar, aí ou o Eric ou o Rato, alguém vai ter que perder a posição, e não pode ser o Caleri nem o Lucas Moura. Ó, São Paulo tá voando, na boa, tá voando sim. E a zaga tá com problema. Então o Arboleda tá fora porque foi expulso de maneira ridícula, não teve culpa nenhuma, ridícula a expulsão do Arboleda, que trombou com o atacante lá e o juiz acabou expulsando, e o Diego Costa também ficou suspenso. Agora o São Paulo tem o Alan Franco e o Ferrarese pra zaga. Tem também o Matheus Belém, e nenhum desses deve jogar, só o Ferrarese, porque o Alan Franco sentiu, não treinou, o Ferrarese treinou de maneira normal, acho que esse tem que ser titular do São Paulo no lugar do Diego Costa, que jogou mal de novo no último jogo. Aí depois você coloca o Ferrarese na zaga e do outro lado sem o Alan Franco, sem nenhum dos dois titulares, você tem que colocar ou o Belém, mas o Carpini deve recuar o Luiz Gustavo. Hoje o Luiz Gustavo deve ser esse cara que joga na zaga. Sempre foi falado. O Luiz Gustavo é um volante, canhoto, que pode também ser o zagueiro pela esquerda. E isso é uma coisa bastante tentadora pro técnico Carpini, porque ele reclamou recentemente que ele não tinha um cara como o Beraldo, que era um meia esquerda, que jogava na zaga, porque aquele primeiro passe, aquele lançamento, era do Beraldo. Então ele colocando o Luiz Gustavo, tem um poder de marcação muito bom, o Luiz Gustavo sabe ser zagueiro, ele já foi zagueiro, eu não gosto de improviso assim, mas o Luiz Gustavo sabe ser zagueiro e tem esse passe com a canhota que os técnicos moderninhos aí acham que é fundamental. Pra ficar claro, eu não acho. Eu não colocaria o Luiz Gustavo de zagueiro, não acho que precisa do zagueiro canhoto, vimos o Miranda ser zagueiro pela esquerda, vimos o Piquet ser zagueiro pela esquerda, vimos aí o Van Dijk ser zagueiro pela esquerda, vimos o Sérgio Ramos e o Pepe, não sei, um ficava na esquerda, tudo destro.
Só falei destro. Miranda no São Paulo era destro, jogava Miranda, Pirulito, Alex Dias, sabe? Alex Silva. Tudo Pirulito, né? André Dias, tudo jogando como destro, jogando um pra lá, um pra cá. São Paulo foi campeão do mundo com Lugano, Fabão e Ed Carlos, tudo destro. Então, pra mim, não existe isso. Mas o Carpini é perigo se colocar. Bom, fica aí, vamos esperar, mas acho que o Luiz Gustavo joga. Olha só, o São Paulo tem o Oscar no radar. O que nós tivemos sobre o Oscar foi, o Oscar chegou e declarou ser São Paulino e que em tese tinha medo de voltar para o São Paulo por causa da torcida. Só que isso parece que não impactou em nada para o Oscar, porque ele veio depois e se ofereceu ao São Paulo, segundo fontes. O Oscar ele teria se oferecido de que gostaria de voltar para o São Paulo sim, e o São Paulo, claro, vai abrir as portas para o Oscar, porque o Oscar mesmo falou que trabalharia com um salário dentro da normalidade do futebol brasileiro, não aquela ignorância que ele ganha lá fora. O cara ganha uma ignorância. É um dos caras mais bem pagos do mundo até hoje. Então aqui no Brasil teria que ganhar 1 milhão por mês, por exemplo, que é um excepcional salário, mas para a realidade dele é pouco. Aí ele ganharia aqui no Brasil isso aí. E o São Paulo é um dos times que abre as portas para o Oscar. Muita gente fica naquele dilema, né? Vamos acertar esse cara de novo, ele foi embora do São Paulo daquela maneira. Se você perceber, você já deve ter visto várias matérias colocando a versão do Oscar. E quando o Oscar coloca a versão dele, não, eu queria ficar no São Paulo, muitos problemas, a diretoria da época, muitas promessas não cumpridas e tal. Ele está tentando já limpar a barra dele com o São Paulino para poder vir e jogar pelo São Paulo, se desculpando já e dizendo que o São Paulo não cumpria coisas com ele que ele gostaria que o São Paulo tivesse cumprido na época. Então ele já está assim abrindo que vai jogar no São Paulo. O São Paulo talvez tenha problemas para ter o Oscar antes do fim do contrato dele com o time da China. Mas se ele conseguir essa rescisão de maneira amigável lá, ele pode vir a qualquer momento ser inscrito para os campeonatos. Tem muito campeonato para jogar. Agora, se o Oscar vier, gente, aí não sei como é que fica o time do São Paulo. Seria Lucas e Rames, Oscar e Caleri? Caleri e Rames, Oscar e Rames e Lucas e Caleri? É uma seleção isso aí. Porque o Oscar mesmo tem 32 anos, ele é um cara intenso, ele é um cara magrinho, ele é um cara que aprendeu a jogar muito no futebol inglês, que é um futebol muito rápido, de muita entrega, onde os meias marcam, fazem esse futebol moderno que os técnicos aqui do Brasil tanto gostam. O Rames, cerebral, aquele passe açucarado. O Lucas também é bastante intenso. O Lucas estava fazendo pênalti no Patrick, do Atlético Mineiro, quando voltou pro São Paulo no passado. Então ele é um cara que ajuda até na marcação. Contra o Flamengo estava no sistema defensivo também. Então tem Caleri, ajuda na marcação. Todo mundo aí é intenso. Quem não é intenso nesse time, talvez é Luciano, Nicão, sabe? Não é o Diego Souza, por exemplo, no São Paulo. Seria o Lucas Moura, o Oscar. São todos caras geniais que fariam do São Paulo um time que ia desequilibrar aqui no futebol brasileiro. Oscar e Rames, Lucas e Caleri nunca devem jogar juntos, né? Vai sempre um tá contundido, um tá com problema de carga, e não sei o que. Mas se esse time entrar junto pra jogar, não é time de videogame que não existe na vida real. Pelo contrário, é um time que o adversário não ia nem atacar. Ia ter que se postar pra marcar esse time e não iria conseguir. Então fica aí pro São Paulino uma excelente notícia, e o Oscar querendo voltar e o São Paulo vendo com bons jogos, isso é notícia, tá? O que informaram pra gente é que o Oscar se ofereceu pra voltar pro São Paulo, dito com o empresário dele falando já com a diretoria do São Paulo. Isso aí é informação que eu obtive e eu não sei se o Júlio Casares não confirmou, mas acho que nem vai confirmar, né? Mas eu tô empolgado com a ideia, e você? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, explode esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!